Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM. Programa Recife Filosófico, Filosofia para além da academia, aqui na Rádio Frei Caneca. Olha nós aqui de novo para mais um encontro do nosso Recife Filosófico, podcast mais desenrolado em linha reta da América Latina. E vem embora trocar uma ideia. Vai se acomodando por aí, na medida do possível. Se estiver passando a roupa, preparando um manguzá quentinho no grau, no carro indo buscar os pirra na escola, ou só esticando as costas no chão frio da sala, a gente vai ser tua companhia pelos próximos minutos, aproximadamente 1 hora para ser mais exato. Para quem não me conhece, meu nome é Michelangelo, professor de filosofia e teu apresentador desse podcast arretado. Resumindo para quem caiu de paraquedas, a gente vai falar um pouco sobre filosofia e sobre Recife por aqui. Nossa missão é te apresentar a ilustre Escola do Recife, a escola de filosofia mais influente do Brasil e como ela influenciou grandes pensadores que marcaram a história da nossa cidade. Se tu não sabe, Recife é uma das cidades mais importantes para o desenvolvimento da filosofia no Brasil. Vem-te embora conhecer essa história e ficar ainda mais orgulhoso da tua cidade. Cavalo marinho vem se apresentar, a pedir licença para dançar. Cavalo marinho, por sua atenção, faz uma messura a seu capitão. Cavalo marinho, dança muito bem, pode se chamar Maricas, meu bem. Cavalo marinho, dança bem baiano, bem parece ser um pernambucano. Cavalo marinho vai para a escola, aprende a ler e a tocar viola. Cavalo marinho sabe conviver, dança o teu balanço que eu quero ver. Cavalo marinho dança no terreiro, que o dono da casa tem muito dinheiro. Cavalo marinho dança na calçada, que o dono da casa tem galinha assada. Cavalo marinho você já dançou, mas porém lá vai, tome que eu lhe dou. Cavalo marinho, vamos-nos embora, faça uma messura à tua senhora. Cavalo marinho, por tua mercê, manda vir o boi para o povo ver. Retirado do folclore brasileiro, Cantos Populares do Brasil, por Silvio Romero. Hoje a gente vai conhecer a mente inquieta de um cara que foi tudo ao mesmo tempo. Poeta, crítico literário, historiador, político, sociólogo e, claro, filósofo. O bicho era desenrolado mesmo. Tô falando de Silvio Romero, um dos nomes mais importantes e também mais polêmicos da Escola do Recife. Ele foi um dos primeiros a pensar o Brasil a partir da nossa própria literatura. Então o papo de hoje vai ser bastante em torno disso. Bora ver se o pessoal tá afiado na leitura. Tu vai ver como a literatura pode ser uma ferramenta massa para pensar filosoficamente, além de muitas outras coisas pelo qual Romero é conhecido. Romero era natural de Lagarto, em Sergipe, mas fez carreira por todo o país. Seu pai era português e sua mãe brasileira, e como a gente vai ver, esse é um elemento importante na sua visão de mundo sobre o Brasil. Além de ajudar a fundar a Escola do Recife, ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Diga aí, o bicho era estudioso demais. Escreveu o livro que só a gota para mais de 80, a maior parte deles tratando sobre o Brasil. Ele se formou em Direito no Recife, mas a cabeça dele não parava quieta não. Foi professor, jornalista, crítico literário, político e até deputado. A vida acadêmica dele foi agitada, ensinou na Faculdade de Direito do Recife, depois no Rio de Janeiro, e ganhou respeito nacional como um dos maiores intérpretes do Brasil no século XIX. Romero também se envolveu em muitas polêmicas com outros intelectuais da época, porque ele não tinha medo de meter o bedelho e criticar geral. Mas além das tretas, ele deixou contribuições fundamentais, pesquisou o folclore brasileiro, registrou tradições populares, analisou a formação da nossa língua e se dedicou a pensar como a literatura poderia ser a cara do povo brasileiro. No fim das contas, o que ele queria mesmo era entender o Brasil, não só pelos livros europeus, mas também pelo que o povo falava, cantava e escrevia por aqui. Ele queria construir uma identidade brasileira de verdade, sem precisar ficar se ajoelhando para as ideias de fora. Mas será que o povo hoje em dia conhece esse nome? Bora ver! E aí galera, meu nome é Tatiana Quintero, realizadora audiovisual e pesquisadora em comunicação e sou a entrevistadora deste podcast. Hoje viemos aqui em Nova Descoberta e vamos falar com o pessoal, bora lá? Como é teu nome? Maria Rosemary, mas você pode me chamar de Mary. Mary,
Uma pergunta, tu já ouviu falar em Silvio Romero? Já eu fui em Jaboatão e passei em frente a uma escola que tem esse nome. Aí eu fui pesquisar e descobri que ele era um filósofo. Catarina, você já ouviu falar em Silvio Romero? Não. Patrícia, você já ouviu falar em Silvio Romero? Não. Ana, deixa eu te perguntar, você já ouviu falar em Silvio Romero? Não. Maria Eduarda, você já ouviu falar em Silvio Romero? Não. Ixi, parece que Silvio Romero tá um pouco esquecido por aqui. E dessa vez eu vou te dar uma colher de chá, porque realmente o nome dele não tá em muito canto não, infelizmente. Mas dá essa moral pro cara que ele foi muito importante, vice. Ele foi um dos primeiros intelectuais a tentar sistematizar a nossa literatura. Ele escreveu uma obra chamada História da Literatura Brasileira, onde tentou mapear e classificar a produção literária do país todo. É um verdadeiro tratado sobre a alma brasileira. Tinha opinião pra tudo e gostava de uma treta. Era meio poucas ideias, na verdade. Não aceitava ser criticado de graça não, e ia até as últimas para defender o que ele acreditava. Era justamente esse fogo no peito que fazia dele um pensador tão provocador. Mas para se aprofundar na obra e nas ideias desse outro sergipano arretado, a gente convidou nossa grande referência aqui do podcast, o professor Alfredo Moraes, lá da UFPE, um dos maiores estudiosos do tema. Se tu escutou nosso segundo episódio, tu lembra bem dele. Então bora deixar um momento com o professor. Diga pra gente, professor, quem foi Silvio Romero e o que ele representa para a Escola do Recife? O Silvio Romero foi o grande interlocutor de Tobias. Eles debateram muito mesmo, né? Com muito entusiasmo de parte a parte, e ele foi realmente o grande interlocutor. E não havia como Tobias construir o pensamento dele sem essa interlocução. Tá? Esse diálogo era fundamental para ele. Esse contraponto feito por Silvio Romero. Os dois vêm de Sergipe para cá, né? Estudar aqui na Faculdade de Direito. Né? Eu acho interessante que, nesse caso, Tobias teve, historicamente, um reconhecimento que Silvio não teve. Certo? E Silvio é de uma grandeza muito grande. Mas eu fui a Sergipe em busca de Tobias Barreto. Né? Eu fui lá para descobrir o que é que tinha dele, o que é que não tinha e tal. Fui para Aracaju, né, pesquisar e conversei com pessoas do mundo acadêmico lá. E aí eu descobri que a cidade em que ele nasceu, em que Tobias nasceu, tem o nome dele hoje. Né? Hoje chama Tobias Barreto. Mas a Silvio Romero não foi dada essa honra também. Né? E a história da literatura brasileira, que esse livro que eu estava apresentando a você aqui, esse é o volume 1, na verdade são 5 volumes, né, muito ricos, não é uma narrativa pura e simples da literatura brasileira, essa história. É uma história comentada, e comentada criticamente. E criticamente bem fundamentada, bem assentada em princípios filosóficos, ele está em argumentação, ele faz exatamente a construção, na construção da literatura brasileira, certo? O desenvolvimento do pensamento brasileiro. Certo? É muito importante, realmente, esse texto dele. Né? Foi a primeira história da literatura brasileira escrita. Né? Eu acho que depois dele também ninguém quis tentar fazer alguma coisa semelhante. Né? Tem uma importância muito grande. Por quê? Porque sempre houve, né, um preconceito em relação à filosofia. E um preconceito, eu digo às vezes bem merecido, porque a filosofia vem questionando né, e as pessoas se incomodam com o questionamento, então deixa um pouco de lado. Mas a literatura atrai. Então, no momento em que ele escreve uma história da literatura, as pessoas vão ler, vão buscar, e aí descobrem, sem querer, né, o quê? Os fundamentos filosóficos dessa literatura. Os questionamentos que ele levanta a partir da literatura, ainda há pouco eu li para você essas questões, né, são questões profundas, né, que remetem a uma reflexão para uma compreensão mais profunda, mais ampla da realidade que a gente vive. Tá? Eu acho que Silvio tem uma importância muito grande, né, e sobretudo porque ele consegue... O Tobias morre cedo, né? Tobias morre cedo, e o Silvio consegue continuar com isso, né, passa a viver no Rio de Janeiro, mas, né, realmente, né, sem nunca ter esquecido essas raízes dele aqui pelo Nordeste.
né? Eu acho que tem uma importância grande nisso. Coisa boa, que conversa massa. Ainda tem muita coisa para prosar. No próximo bloco a gente vai entender melhor esse negócio de filosofia com literatura. E também algumas tretas do Silvio Romero. Bora entender qual era a visão dele sobre o Brasil, o povo e a ciência. Vai mudar de canal não, vice? Já já a gente volta com mais conteúdo massa pra tu. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. O cravo tem 20 folhas, a roça tem 21. Anda o cravo em demanda, porque a roça tem mais uma. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa espinicada. Viva o cravo, viva a roça, viva o palácio do rei. Viva o primeiro amor que nesta terra tomei. O cravo caiu doente, a roça foi visitar. O cravo deu um desmaio, a roça pôs-se a chorar. Retirado de Folclore Brasileiro, Cantos Populares do Brasil, por Silvio Romero. Voltemos para seguir explorando a escola do Recife através da filosofia de Silvio Romero. Mas antes me diz um negócio. Tu gosta de ler? Não somente filosofia, tá ligado? Se tu gosta de ler no geral. Lê um livro, um gibi, uma revista, o jornal pela manhã. Tem gente que lê até bula de remédio se não tiver nada melhor. Pra gente entender melhor como pensava o Silvio Romero, vale a pena a gente conversar um pouco sobre literatura brasileira. Bora conhecer a história da nossa literatura para entender melhor como ela conversa com as questões de diversas épocas do nosso país. Tudo começa lá no período colonial, quando a literatura era basicamente feita por portugueses que escreviam sobre o Brasil, quase sempre de forma meio caricata ou só descritiva. Era o chamado quinhentismo, cheio de relatos de viagens e textos religiosos, tipos de Padre Anchieta. O texto mais famoso desse período é a Carta do Peru Vaz de Caminha, que eu acho que tu lembra de já ter ouvido na escola. Depois vem o Barroco, no século XVII, que trouxe um estilo rebuscado, cheio de contradições, muito ligado à religiosidade. O grande nome dessa fase é o Gregório de Matos, o famoso Boca do Inferno, que misturava poesia sacra e crítica social. Meu irmão, eu tenho um amigo que se encaixa direitinho nesse apelido, bota fé. Inclusive, o Gregório de Matos morreu por aqui em Recife. Aí beleza, já lá no século XVIII, no auge do ciclo do ouro em Minas, aparece o arcadismo, com poetas como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, que pregavam a vida simples no campo, mas também faziam poesia política. O romantismo do século XIX é onde a gente pode dizer que a literatura brasileira ganhou identidade de verdade. Surgem José de Alencar, Gonçalves Dias, Castro Alves, autores que falavam do índio, do povo, da natureza brasileira, mas também denunciavam a escravidão e as injustiças sociais. Esse momento da literatura reflete muito a realidade brasileira, ou talvez nem tanto, como a gente vai ver a partir da crítica de Silvio Romero. Em seguida vem o realismo e o naturalismo, com nomes gigantes como Machado de Assis, que dispensa comentários, e Aloysio de Azevedo, que trouxe temas urbanos e sociais fortes, tipo Enio Cortiço. No século XX, rola a grande virada com a Semana da Arte Moderna de 1922, que abre espaço para o modernismo. Aí aparecem Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, e mais tarde Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, entre tantos outros. Cada um deles ampliando o olhar sobre o Brasil, seja pela poesia, pela prosa ou pela experimentação. E o que tudo isso mostra? Que a literatura brasileira sempre foi um retrato das nossas transformações históricas, da colonização à independência, do Império à República, da busca por uma identidade nacional às experimentações de linguagem. Em todos os nossos momentos históricos como nação, houve literatura refletindo sobre as questões pertinentes da época. Diz aí, meu nobre, qual desses tantos autores tu já ouviu falar? Já paraste para ler alguma obra brasileira? Qual a tua preferida? Aproveita e me diz aí, será que dá para compreender melhor o Brasil a partir da cultura popular? E tu acha que filosofia e literatura tem algo a ver? Não. Eu estudo filosofia na escola e a minha professora, ela tenta ensinar de uma forma, tipo, que a gente consiga ler alguns livros, que a gente consiga, para ser de uma forma mais fácil para a gente poder entender filosofia, ela passa alguns livros para a gente poder entender mais a matéria. Eu acho que tem. A filosofia,
ela traz mais a vivência, né? O cotidiano, a vivência de cada pessoa. E a literatura é mais uma coisa que é só pensada, algum pensamento que alguém teve. Aí a literatura e a filosofia acho que andam juntos, porque a filosofia também vai muito do pensamento, do comportamento de cada pessoa, né? E a literatura eu acho que expressa essas coisas. Filosofia e literatura tem conexões, sim. Vem muito do pensar, né? Filosofia e Literatura. vem do pensar filosófico, de uma reflexão, acho que é uma mistura, né? Tu acha que filosofia e literatura tem alguma coisa a ver? Algumas coisas, Quais livros brasileiros tu conhece? bem pouco, eu não sou muito bem de leitura, não. Mas tu lembra de já ter lido algum deles? Sim. Agora faz muito tempo, muitos anos. Maria, vem cá, mãe. É rapidinho. Tudinha, qual foi aquele livro que tu leu? Que é da série? N com E. N com E, né? Eu conheço um autor, né, que é Paulo Coelho. Eu já li alguns livros dele. Eu posso citar O Alquimista. Também já li Machado de Assis. Aliás, Machado de Assis, eu sei que é um escritor, mas eu nunca li a obra dele. Mas eu já vi documentários, já ouvi falar sobre a vida dele. Eu assisti uma peça, que eu sei que é de um autor brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não li o livro, mas eu achei a peça bem interessante e gostei. Assisti aqui em Recife, lá no Teatro Santa Isabel. Livros brasileiros. Eu já li versão quadrinhos de Quincas Borba, se eu não me engano. Tem um da Clarice. É porque ela não é brasileira, ela é de outro país, mas eu considero ela brasileira, que é um conjunto dos contos dela. Também tem Machado de Assis, que eu já li alguns contos, mas livro mesmo, não conheço nenhum. Só, tipo, uma junção de vários contos de autores brasileiros. Que assim, eu sou psicóloga, então eu só me preocupo com o livro da minha área. O único livro assim brasileiro que eu ainda li foi Vidas Secas e Memórias de Brás Cubas. Pronto. Certo? Porque o resto é só livro de psicologia. Tu acha que a cultura popular, tipo cordel, maracatu, forró, tem algum valor intelectual? Para mim não, que eu sou cristã, então para mim não. Sim, tem valor intelectual sim, porque a gente está falando da nossa cultura, né? Da nossa história, da nossa origem. Certo? Então tem sim um valor cultural. Sim, mas o pessoal não valoriza muito. Não quer conhecer muita cultura do próprio país. Com certeza, principalmente o cordel. O cordel, eles falam de jeito rimado, o cotidiano, principalmente do sertanejo, do nordestino. E o cordel é bem valorizado lá fora. Aqui em Recife mesmo você não se escuta muito falar em cordel, mas quando ele chega fora do Brasil faz um maior sucesso. Aí tu acha que dá pra pensar o Brasil a partir disso, das letras, das músicas? Depende do tipo da música, né? Apesar que cada música tem o seu significado, tem a sua conotação, não sei nem falar. Agora, é porque assim, a música popular ela só fica em evidência nos períodos festivos, né? Então, carnaval, todo mundo fala de maracatu, de frevo. No São João, vai falar de forró. Então, talvez a nossa cultura só busca a música popular no período em que a cultura está em evidência. Algumas músicas, né? Nem todas, porque hoje em dia as músicas que você escuta é uma negação. Agora, brasileira, sim. Mas esses brega funk, essas coisas não é muito feio. Aí não dá pra lembrar muito do Brasil em questão disso. Meu irmão, que massa ver a turma sacada na nossa literatura. Bote fé quando eu digo que da literatura pra filosofia é um pulo. Acho que a gente vai ficar devendo um novo podcast, Recife Literário, o que tu acha? É ideia, né não?
Agora, não é porque Silvio valorizava a literatura que ele só passava a mão não, tá ligado? Chegou a parte que a turma gosta. Treta, barulho, baixaria. Silvio Romero era poucas ideias. Se achasse que tava errado, ele dizia na tora mesmo. O bicho era sem pano, boy. Criticava geral, batia de frente com outros intelectuais e com muita gente importante da época, inclusive com Joaquim Nabuco e José Veríssimo. Nisso, ele deixava muita gente com raiva. Mas isso tudo faz parte da construção do pensamento, né não? E o que essas tretas dizem pra gente hoje? Qual era o ponto dessas discordâncias todas? O que estava em jogo era mais do que ego ou vaidade. Eram visões de mundo diferentes, formas distintas de pensar o Brasil. Romero defendia uma literatura e uma filosofia que viessem do povo, enquanto outros ainda estavam agarrados à herança europeia, idealizando um Brasil que não existia. Então bora entender melhor esses debates. Professor, quais foram os maiores intelectuais que debateram com Silvio Romero? E qual era o motivo, geralmente? O mais interessante, mais brigão do que Silvio era Tobias, né? Tobias era mais brigão que ele, era muito mais brigão do que Silvio, né? Mas por que fica com a fama de brigão de Silvio? Porque ele, como eu disse, ele está lendo, por exemplo, um poema e ele está dissecando esse poema à luz de uma crítica filosófica, né? Está demolindo algumas coisas que são colocadas ali, né? E mostrando, por exemplo, que determinada produção literária não tem nela a preocupação de conexão com a realidade efetiva. Então, a crítica dele era muito o parnasianismo, não sei o que tal. Vai tudo que ser criticado por ele à medida em que se descola dessa realidade, né? O compromisso de Silvio é realmente com essa realidade. Então, e ele vai estar armado com o quê? Com o pensamento crítico. Na verdade, com a perspectiva kantiana, né? Também, né? Mas, e a briga interessante, a briga dele, em princípio, com Tobias era Kant, né? Era Kant, né? Porque Tobias não estava muito convencido de Kant e havia discussões entre eles sobre Kant, né? Sobre textos de Kant. E era muito salutar isso, porque fazia com que, toda vez que há uma discussão, há um debate, né? É uma das coisas que às vezes me entristece, é ver que no abandono da academia, à medida que a academia abandonou a escola do Recife, né, ela caiu numa superficialidade, numa ausência de debate muito grande, rapaz. Os debates não são mais debates. Você vê as pessoas, só junta as pessoas que pensam igual. Aí não há debate, né? O debate seria pessoas que pensam diferente, cara. Então, era preciso que a gente pudesse justamente resgatar isso, né? Alguém que pensa diferente, tá? E isso não acontece, tá? Eu cheguei a propor, olha, vamos em reuniões lá do departamento, vamos criar uma sexta-feira do mês, a última sexta-feira do mês, a gente no auditório faz um debate entre dois de nós. Não é para dizer que sabe mais, que sabe menos, que fala melhor que o outro. Era simplesmente para contrapor ideias, para que a gente pudesse, de um lado, dizer ao nosso estudante o que é que nós estamos pesquisando, que é fundamental. Às vezes você termina o curso, não sabe o que o professor está pesquisando lá, não sabe o que está fazendo, não é? E apresentar também isso para os estudantes, para eles saberem essas diferenças de pensamento, não é? Eu, na época que fazia o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, eu vi uma discussão entre Baltazar Barbosa Filho e um convidado dele, que era o Raul Landim, sobre Kant. E a discussão era tão intensa que eu tinha a impressão que ou o Baltazar ia ter um infarto, né, porque ele ficava bem vermelho, né, ou o Raul Landim, que ficava com os lábios tremendo enquanto o outro falava, né? E eu digo, bom, ainda bem que não devem estar armados, porque senão já tinham atirado um no outro, aí essa coisa tá muito forte. Terminou aquele debate, eles saíram juntos e foram tomar um café na cafeteria que tinha lá no campus. Na maior amizade, na maior tranquilidade. Eles estavam debatendo ideias e discordando sobre o ponto de vista da filosofia de Kant. Isso foi feito muito aqui com Silvio Romero e sobretudo, com Tobias. Mas não era realmente assim, é uma coisa pessoal. Não tem nada pessoal, estou debatendo ideias, né? Eu acho isso que é importante, a gente ter clareza em relação a isso. Agora empolgasse, né? Falou de treta, o pessoal já levanta as orelhas.
Mas bora puxar um intervalo rapidinho. Não vai embora não, que tem muita conversa ainda. Já já a gente volta para continuar a resenha. No próximo bloco tem mais treta intelectual, mais história e mais polêmica envolvendo Silvio Romero. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Eram 9 irmãs numa casa. Uma foi fazer biscoito. Deu tângulo mango nela, não ficaram sino 8. Destas 8, meu bem, que ficaram, uma foi amolar canivete. Deu tângulo mango nela, não ficaram sino 7. Destas 7, meu bem, que ficaram, uma foi falar francês. Deu tângulo mango nela, não ficaram sino 6. Destas 6, meu bem, que ficaram, uma foi pelar um pinto. Deu tângulo mango nela, não ficaram sino 5. Destas 5, meu bem, que ficaram, uma foi para o teatro. Deu tângulo mango nela, não ficaram sino 4. Destas 4, meu bem, que ficaram, uma casou com português. Deu tângulo mango nela, não ficaram sino 3. Destas 3, meu bem, que ficaram, uma foi passear nas ruas. Deu tângulo mango nela, não ficaram sino 2. Destas 2, meu bem, que ficaram, uma não fez calça alguma. Deu tângulo mango nela, não ficaram sino 1. Essa uma, meu bem, que ficou, meteu-se a comer feijão. Deu tângulo mango nela, acabou-se a geração. Retirada do folclore brasileiro, Cantos Populares do Brasil, por Silvio Romero. Como a gente já viu, Romero se dedicava a debater muitos temas, mas uma das coisas que mais chamava a atenção no pensamento dele era essa gana de entender o Brasil pelas raízes culturais, sociais e literárias. Romero achava que não dava para construir um país sem conhecer de verdade o seu povo. Ele acreditava que a ciência e o progresso eram os caminhos para mudar a sociedade, por isso foi um dos grandes divulgadores do positivismo por aqui. Lembra do positivismo, que o professor explicou para a gente no segundo episódio? Resumido para quem não viu, é basicamente uma corrente filosófica do século XIX que defende que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro e que a sociedade deve se organizar com base na ciência para alcançar o progresso. Mas esse positivismo que Romero defendia era um com a cara do Brasil. Para ele não serviria um Ctrl-C, Ctrl-V da Europa. Romero queria uma ciência que ajudasse a compreender melhor a realidade brasileira, com todas as nossas contradições, nossa diversidade, nossa bagaceira toda. Romero fazia questão de mostrar que o Brasil era feito de contrastes, de luta e de diversidade. Ele era crítico sim, mas era também apaixonado pelo país. Por isso defendia tanto a ideia de uma cultura nacional construída de baixo para cima, a partir da vivência do povo. E isso gerava conflito, claro. Romero foi chamado de radical, de exagerado, mas hoje a gente vê que ele abre espaço para muita discussão que ainda é necessária. Discussão sobre identidade, sobre cultura popular, sobre os rumos da nossa literatura, da nossa filosofia e da nossa nação como um todo. Agora tem uma coisa que a gente não pode ignorar. Silvio Romero também foi acusado de defender ideias eugenistas e racistas por conta de sua visão sobre a identidade brasileira. Basicamente, ele acreditava que a formação do Brasil vinha da mistura de 3 raças, a indígena, a negra e a europeia. Mas na cabeça dele, essa mistura só seria positiva se resultasse num processo de embranquecimento da população ao longo do tempo. Ou seja, Romero não via a diversidade como riqueza em si, mas como um degrau rumo a uma ideia de nação civilizada que copiava o padrão europeu. Isso coloca ele em sintonia com teorias raciais do século XIX, muito influentes na época, mas que hoje a gente reconhece como profundamente problemáticas e racistas. Na Europa, com o prestígio crescente da ciência, muita gente começou a distorcer o método científico para tentar justificar desigualdades entre os povos, dando a entender que o racismo supostamente tinha base científica. Essa tendência depois foi se espalhando pelo resto do mundo. Essas teorias diziam que existiam raças superiores e raças inferiores, e que o destino dos países dependia da predominância de uma ou de outra. Muita gente acreditava que a Europa representava o auge da civilização, enquanto os negros e indígenas eram vistos de forma preconceituosa como obstáculos ao progresso. Essas ideias se misturaram com o darwinismo social, que tentava aplicar as teorias da evolução às sociedades humanas, como se a história fosse uma disputa onde só os mais fortes sobrevivem. Daí para frente surgiram discursos de eugenia, que defendiam a melhoria das populações através do embranquecimento ou do controle da reprodução.
E foi no meio dessas ideias que intelectuais como Silvio Romero se formaram. Ele não inventou sozinho essa visão, mas acabou reproduzindo essas teorias que hoje a gente sabe que são profundamente racistas e sem nenhum fundamento científico. É importante falar disso porque, ao mesmo tempo que Romero contribuiu para organizar e valorizar a literatura brasileira, ele também carregava no pensamento essa visão limitada e excludente. Esse é um exemplo clássico de como figuras históricas podem ter ao mesmo tempo grandes méritos e grandes equívocos. Mas a gente tem que saber fundamentar essa crítica, tá ligado? Tem que saber colocar o sujeito no seu tempo histórico e analisar com muito cuidado o pensamento da época. Diga aí, professor, na sua visão, as críticas de Silvio Romero são válidas? Eu digo sempre o seguinte, você não pode analisar um pensador sem pensar com ele. Pensar com ele significa mergulhar no contexto histórico, não é? Ou seja, situado e datado em que ele viveu. Aí quando você faz isso, aí você realmente pode pensar com aquele autor, até para depois criticá-lo. Mas primeiro você tem que pensar com ele. Tá? E as pessoas quase sempre não querem fazer esse esforço, querem fazer uma coisa completamente estapafúrdia, que é, eu vou criticar o Silvio Romero com os critérios que eu tenho hoje, com as discussões que vieram depois dele. Pô, não corresponde a nada. Né? Eu vejo gente criticando, por exemplo, Aristóteles, Platão, porque conviveram com a escravidão. Sim, cara. Primeiro, tu tem que saber que a escravidão na época de Platão e Aristóteles não era um mal, era um bem, no sentido em que o escravo é o cara que foi poupado de ser morto na guerra. Não é? E deu-se a ele a oportunidade de continuar vivo, mesmo na servidão, mas poder, inclusive, Platão e Aristóteles defendem isso, pode resgatar a sua liberdade, já que ele não nasceu para ser escravo. Né? Mas as pessoas querem criticar com os critérios de hoje. Não dá. Né? Falar em eugenia, falar não sei o que em Silvio Romero, a partir de hoje, é uma coisa. Viver o que ele estava vivendo à época é outra completamente diferente. Pois é, Romero também deixou uma herança cheia de contradições que a gente precisa analisar com muito senso crítico. E nem por isso a gente deve desvalidar toda a contribuição de Romero. Essas controvérsias são parte dos motivos que tornam a obra dele ainda tão relevante nos dias de hoje. Ela nos ajuda a entender as tensões do Brasil de ontem e de hoje também. Estudar Romero é mergulhar num país em construção, com todos os seus dilemas, suas injustiças, mas também seu potencial. E aí entra a parte massa do pensamento dele, valorizar o saber popular. Ele colecionava contos, cantigas, mitos, tudo que vinha do povo, porque ele sabia que isso dizia muito sobre quem a gente é. Romero entendia que a literatura e o folclore não eram só para se distrair, mas verdadeiras fontes de conhecimento. No fim, assim como Tobias, Romero também estava procurando uma identidade brasileira. E esse é um tema muito difícil de tratar, porque o Brasil é muito diverso, muito plural. Então como que a gente pode achar essa identidade? Eu diria que somente pensando com a nossa cabeça, né não? Tu pode até não concordar com tudo que eles diziam, principalmente com essas ideias erradas aí do Silvio. Mas tu não pode negar que os caras estavam tentando entender o Brasil com pensamento próprio. Mas afinal, esse pensamento próprio existe mesmo? Tu acha que existe um jeitinho brasileiro de pensar? Sim. Como tu descreveria isso? As comidas, né? A gente pensa aqui no Brasil. Então, assim, como você falou em questão das músicas, a gente consegue realmente ver, né, entender algumas músicas sobre aqui o Brasil. O jeitinho brasileiro, que a gente conhece, que é uma forma de se falar que o brasileiro dá um jeito em tudo. Só que ele tem dois sentidos, ele tem um sentido bom e um sentido ruim. O sentido ruim é que você vai fazer aquilo que era errado parecer certo com um jeitinho brasileiro. E tem um jeito bom que a gente pega as dificuldades, a diversidade que a vida tem e consegue transformar ela num jeitinho brasileiro, resolvendo aquilo que de uma melhor forma, para que dê tudo certo. Tu acha que existe um jeito brasileiro de pensar? Como seria? Assim, nessa época, nesse tempo de hoje, antigamente a gente poderia expressar o que pensa. Agora a gente está sabendo que não está podendo, né? Se falar demais ou se falar aquilo que as pessoas não estão de acordo, às vezes está dando até agora processo. Então você não tem mais livre e aberto para falar o que você pensa nem o que você acha. Olha, eu acho que sim.
Acho que sim. Um jeito brasileiro de pensar. É bom fazer piada com tudo mesmo, memes. Até com algo mais sério, para poder amenizar a situação, sabe? Para não ser uma situação tão pesada, tão rigorosa, o brasileiro tende a amenizar a situação. Sim, eu tô fazendo isso agora. Tô construindo ideias aqui com você, então existe sim um jeitinho de pensar, certo? Tem uma certa influência interna e externa. O externo influencia no pensar e é o nosso jeitinho brasileiro, né? A gente tá improvisando agora. Vocês têm uma estrutura, eu tô improvisando de acordo com a ideia de vocês. Sei. E tu acha que o Brasil ele valoriza mais as ideias que vêm de fora ou as que nascem aqui dentro? De fora, com certeza. Aqui de dentro é bem pouco. Você não... Por exemplo, hoje em dia aqui o que predomina é os chineses, né? Você vai comprar uma coisa, nunca você vê que é brasileiro. É muito pouco. Então, assim, meu pensamento é fora. Acho que hoje está sendo mais valorizado o que está aqui dentro. Antes não se falava tanto de maracatu. Antes não se falava tanto assim, apesar que a cultura está um pouco privatizada, né? Mas não se falava tanto hoje. A gente está valorizando mais agora. Mas que vem de fora, com certeza. De fora. Ele valoriza mais as ideias que vêm de fora. A gente tem uma coisa de querer imitar os outros. Para você ter uma ideia, tem muitas palavras que você não sabe o significado porque pegaram em vez de falar em português, o pessoal está falando em inglês. E aí você não sabe que danada é isso. Tipo crush. Eu não sei o que é crush. Para mim, crush era uma marca de refrigerante muito antiga. Mas hoje em dia já é um paquera, né? E a gente sai, tipo, substituindo a nossa língua pela língua de fora. E o brasileiro em si, ele não valoriza a cultura dele, o país dele. E os que valorizam o brasileiro, aquelas pessoas que são destaque lá fora, raramente são conhecidas aqui dentro. E quando é conhecida é por poucos. Tipo Silvério Pessoa, que faz muito sucesso lá fora e aqui dentro não. Lenine. Aqui em Pernambuco tem essas pessoas que... Até o Seu Valença, que todo mundo conhece, ele faz muito mais sucesso lá fora do que aqui dentro. Ei, se aveste não, vice, que ainda tem mais um bocadinho de prosa aqui. No próximo bloco a gente vai falar de como o Silvio pode ajudar a entender as questões do nosso tempo, além de outras coisas mais. Fique peixe que eu volto mais rápido que ligeiro. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Balaio, meu bem, balaio. Balaio do coração. Moça que não tem balaio, bota a costura no chão. Balaio, meu bem, balaio. Balaio do presidente. Por causa deste balaio, já mataram tanta gente. Balaio, meu bem, balaio. Balaio de tapeti. Por causa deste balaio, me degradaram daqui. Retirado de Folclore Brasileiro, Cantos Populares do Brasil, por Silvio Romero. Nesse bloco a gente vai falar sobre o legado de Silvio Romero. Afinal, o que ficou do pensamento desse sujeito tão polêmico, tão apaixonado pelo Brasil e tão envolvido com os debates sobre a identidade nacional? Romero ajudou a construir uma base para muita coisa que a gente estuda até hoje. Ele foi um dos primeiros a valorizar o folclore, a literatura popular, a cultura do povo como material de estudo sério. E isso abriu caminho para um monte de pensador depois fazer o mesmo. Ainda hoje, Silvio Romero se mostra muito atual para a gente pensar o Brasil. Eu estava outro dia vendo o Silvio Romero, nesse História da Literatura Brasileira, do Silvio Romero. São 5 volumes, muito interessantes. O pessoal pensa que é só literatura e esquece, e não é só isso, né? Muito mais. Né? As questões que ele levanta aqui em determinado momento do texto, né? Contém atualidade. Né? Vê que pergunta que
o capítulo intitulado Da Crítica e Sua Exata Definição. Ele diz assim, que é a matéria, e a força, e o movimento, e o átomo, e o éter, e a substância, e o fenômeno, e o espaço, e o tempo, e a célula, e a vida. Essas questões que ele está levantando em 1800, já me esqueci, né? Tem uma atualidade muito grande, porque elas ganharam muita força, inclusive com os descobrimentos da física no início do século passado, com Albert Einstein, com Max Planck, né, com Heisenberg, ganharam isso ainda hoje, né, precisa ser debatido. É uma coisa que eu acho interessante, e as pessoas sempre... quase sempre se chateiam quando eu digo isso, né? É que eu digo, olha, se a filosofia ocupasse com a sua realidade efetiva, com seu tempo e lugar, ocupasse com a produção do conhecimento científico para produzir pensamento filosófico, se você olhar para o século XX, você vai ficar sempre com a impressão de que foi um século perdido para a filosofia. Porque não há um filósofo que tenha se ocupado, por exemplo, da física quântica, da cibernética, da nova biologia francesa, né, da teoria da relatividade de Einstein. Isso deveria ser um problema filosófico. E era um problema mais urgente, como ainda é urgente hoje. Né? Há uma reviravolta tremenda na visão de mundo, e a gente continua pensando como se nada tivesse acontecido e vivendo quase como Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E a reflexão filosófica, onde é que fica, né? Mas nesse ponto, nesse sentido que eu acho que a escola filosófica, a escola do Recife, tem realmente uma contribuição grande. Muito obrigado, professor. Foi uma honra imensa ter sua participação por aqui. Quando a gente pensou nesse podcast, nunca imaginei que a gente teria a honra de entrevistar um próprio representante da Escola do Recife. O senhor é basicamente a Escola do Recife viva nos dias de hoje. Por favor, siga difundindo esse legado mundo afora. Nossa filosofia agradece muito. Como eu venho de uma leitura mais dinâmica, pela influência que eu tenho do Hegel, né? Realmente tem uma influência grande do Hegel que veio através do Paulo Menezes. Eu acho que nesse sentido é que eu me considero também ainda como sendo continuação da Escola do Recife, porque eu estou ainda com o germanismo, porque eu estou ainda com Hegel, né? E claro que o Hegel se contrapõe a tudo que vem sendo discutido, que foi discutido na Escola do Recife, né? Mesmo Maria do Carmo, que ficou com Heidegger, nós temos distâncias filosóficas por conta disso, né? Mas eu me considero realmente, porque eu tenho me ocupado permanentemente dos problemas nossos, né? Eu tenho me voltado para as questões que são atuais, as questões, e tenho trazido para a gente discutir aqui. Então, eu me considero que estou dentro da escola nesse sentido, tá? Nós estamos vivendo uma época muito interessante agora, realmente, de globalização, né? De conhecimento. Eu fiz uma viagem agora longa, depois que me aposentei, né? Passei um tempo longo, quase um mês, né? Passeando mesmo, Grécia, Alemanha, Portugal e tal. E aí, quando eu volto, né? Eu vou agora aproveitar para Santaria, descansar bastante e tal. E aí, recebo um e-mail, uma pessoa que eu não conheço, né? Dizendo, claro, professor, eu li o seu livro, o seu texto, o seu artigo, né? Um artigo que eu publiquei em inglês numa revista internacional, né? Uma metafísica para o século XXI, para além do feminino e do masculino, era o título do artigo. Eu li esse artigo e tal, e nós estamos trabalhando na composição de um livro sobre as questões da crise do masculino, não sei o que e tal, identidade, e eu queria convidá-lo para o senhor contribuir com a gente com um capítulo, né? Aí eu falei assim, cara, como é que é esse negócio? Aí fui pesquisar, hoje a gente pesquisa tudo, eu fui pesquisar, como é que esse cara chegou nisso? Bom, o cara mora na Croácia, trabalha na universidade na Croácia, né? É gerente de produção dessas coisas, né? Quem coordena, quem organiza esse livro é uma professora da Universidade de Israel, e o livro está registrado na Inglaterra e na Irlanda. É tudo global, é um negócio muito louco mesmo, né? E aí, né,
Então, leu realmente, ele leu o artigo, né? Aí fui lá, eu me inscrevi num site chamado Academia. Aí fui ver, onde há uma citação do nome ou de algum texto seu, eles pegam e mandam para mim. Aí eu fui ver, realmente tem alguém que leu esse artigo meu lá pela Croácia, né? Eu digo, é um negócio muito maluco, porque eu recebi uma vez o comunicado, isso me chamou a atenção, porque eu recebi o comunicado da academia, dizendo, ó, se eu não for citado no artigo tal, você tem que confirmar se é você ou não. Aí eu entro, quando eu olhei, eu não sabia nem que língua era, não sabia nada, disse, como é que eu vou confirmar? Eu não entendo nada, eu sei nem que língua é, né? E até botei lá no Google e vi que era uma dessas línguas lá desses países próximos lá da Croácia mesmo, por ali, né? Mas é interessante isso hoje, porque hoje a gente está trabalhando temas realmente atuais na filosofia, não está preso. Eu critico muito a Academia Brasileira na área de filosofia, e eu vi uma discussão sobre isso, e eu estou falando isso, é verdade, realmente, né? As pessoas discutindo uma tese de doutorado sobre uma vírgula de Kant. Mas na edição A, ele usou a vírgula no primeiro parágrafo depois de tal coisa. Na edição B, essa vírgula não aparece. Então, o que é que significou isso e tal? E toda uma discussão sobre, poxa vida, o que é que isso vai contribuir em quê para a tua vida? Para coisa nenhuma, para nada. Para a elucidação da realidade, para a elucidação de quem você é. Nada, cara, não vai contribuir com nada. Então, faz o seguinte, cara. Esquece isso, isso não é filosofia. Tá? Isso é exegese literária. Vai fazer lá no curso de letras, né? Então, é isso que eu defendo. A gente tem que estar voltado. Eu acho a questão do masculino, do feminino, hoje é uma questão fundamental, né? Não só hoje, faz muito tempo que é uma questão essencial, que a gente precisa trabalhar o feminino dentro do masculino, o masculino dentro do feminino, porque não é só a relação externa, é a relação interna. Cada um de nós tem dentro de si masculino e feminino, né? E como harmonizar isso, como trabalhar isso para que isso cresça, para que você cresça como pessoa e tal. Para mim, isso é um problema atual que tem que ser trabalhado. E o que é que eu tenho uns 20 anos discutido? Mais de 20 anos que eu venho discutindo, né? Eu passei mais de 10 anos indo a congressos, expondo, e quando eu terminava de expor, abria debate e ninguém fazia nenhuma pergunta. E eu ficava, ou ninguém entendeu nada, ou o que eu estou dizendo não vale nada, né? E depois de 10 anos que eu estava fazendo isso, que eu estou defendendo a ideia de que a metafísica tradicional, que tem origem em Tales, não é a metafísica, é apenas uma possibilidade de pensar metafisicamente. E que essa linha que começa em Tales, que vai até os críticos da metafísica, ela não responde mais à nossa realidade. Por quê? Porque no começo do século passado, com a física quântica, com a teoria da incerteza de Heisenberg, a gente começou a descobrir que, primeiro, a equação de Einstein diz que matéria é energia, é mc ao quadrado, matéria é energia. Se matéria é energia, matéria, portanto, é um epifenômeno, não pode ser substância para nada. Não há uma partícula última. A partícula de Deus é um sonho, um delírio, não existe. O que existe é um campo quântico, é outra história. Então, a metafísica de base material criada por Tales, ela não responde a essas questões. Mas essas questões não são só da física, essas questões são nossas, à medida que a sociedade, mesmo sem ter nenhuma consciência disso, nenhum conhecimento disso, ela está se organizando nesses termos de relações. As pessoas já começam a se perceber que eles se constituem a partir das relações que ele mantém com o mundo e com os outros. Mas querem continuar pensando em termos materiais. Então, o indivíduo está fragmentado. O indivíduo não está fragmentado porque ele não é um pedaço de carne. Ele não é uma matéria, pura e simplesmente. Ele é uma totalidade dinâmica de relações autocentrada. E, portanto, ele se complexifica. Então, o indivíduo não está fragmentado, ele está no nível de complexidade que nem ele mesmo se entende. Nem ele mesmo se situa mais, né? Então, a astronomia com o James Webb está descobrindo cada vez mais mundos, cada vez mais distantes. Acabou com o Big Bang de vez, não há mais Big Bang. Estão tentando salvar o Big Bang, dizendo que é uma coisa local, do universo local, mas não é do universo todo. Mas não dá para salvar,
porque ele está revelando outra coisa, outra realidade, e as pessoas têm que viver esse mundo de hoje, cara. E isso vai mudar a minha cabeça, vai mudar a sua, de todo mundo. Conceitos que são caríssimos, crenças, coisas que estão no sistema de crença nosso, que são caríssimos, desmoronam. Não faz nenhum sentido. Tá? Então, esse é, para mim, está comprometido de novo com isso. Então é isso, eu fico feliz, agradeço novamente o convite de ter estado com vocês. Eu acho que, para mim, é muito bom, é muito gratificante, né, ver que pessoas jovens como vocês que estão envolvidas com um projeto significativo como este, né, relevante para nós, para a sociedade, né, e realmente parabenizo vocês e agradeço pelo convite de ter estado com vocês. Antes da gente terminar, me diz uma coisa. Pensando nos temas centrais da nossa época, assim como Silvio Romero pensou a filosofia a partir da literatura, se tu pudesse escolher um tema para a filosofia brasileira e estudar mais de perto, qual seria? Quais temas tu acha que são mais relevantes para a gente entender o Brasil de hoje? O tema mais amor. Sem sombra de dúvida, é o que a gente está precisando. O tema, deixa eu ver. O tema que eu escolheria seria ser mais humanos. Vai ser mais humanos, ter mais amor. Porque está acabando. E se tu pudesse escolher um tema para a filosofia brasileira estudar mais de perto, qual seria? Acho que é alguma coisa em relação ao contemporâneo, certo? Sim, estudar alguma coisa. Não sei, deixa eu pensar. Acho que o contemporâneo, sim. Estudar o contemporâneo é importante, trazer a história, né, o passado, linkado com o contemporâneo, trazer uma nova ideia para que essa ideia seja aceita e as pessoas comecem a pensar sobre, mas manter os valores, certo? Acho que é isso. É porque cultura tem algo a ver mais com sociologia, né? De filosofia. Eu acho que a filosofia em geral, porque é uma matéria que tem na escola, sendo que os alunos não ligam muito para ela, sabe? É uma matéria que é um pouco mais apagada, assim, em questão do ensino médio. Lá na minha escola, é uma escola pública, né? Eu vi mais filosofia em questão de assuntos mais fora do Brasil. Para falar a verdade, filosofia no Brasil, assim, não conheço muitos autores, não conheço livros de filosofia aqui no Brasil, só de fora mesmo. Eu acho que eu escolheria consciência ambiental. Eu sei que homofobismo tá muito em moda, racismo, mas eu acho que consciência ambiental ele vai abranger todos os povos, todo mundo. E não vai ser só o Brasil que se beneficia da consciência ambiental, seria o mundo todo. Porque aqui no Brasil a gente tem a Amazonas, que é o pulmão do mundo, que o próprio brasileiro destrói, derrubando a mata para criar gado, para agricultura, fazendo extração de minérios e destruindo o meio ambiente. Eu acho que consciência ambiental teria que ser uma coisa levada mais a sério. Que todo mundo fala, mas por baixo do pano cada um só se beneficia. Se tiver que desmatar para fazer uma fazenda de criação de gado, eles desmatam. E depois vem com a desculpa de que não sei o que, não sei o que. E você vê que para poder manter o que a gente já tem, é uma guerra no Congresso, é o tempo todo se brigando. E enquanto a briga está lá rolando, eles estão cá desmatando, derrubando a mata, derrubando a floresta, acabando com tudo. A gente precisa. Poluição cada vez maior, produção de lixo muito maior do que as terras é capaz de capar. E aí é só aumento de temperatura, aquecimento global, essas chuvas desordenadas aqui. A terra, o rio dele passa ali. Se você invade o espaço dele, ele vai pegar de volta. Aí tem esses alagamentos aí que você vê. Isso tudo é um ambiente que está sendo maltratado. E a gente é a pessoa que cospe no prato que come. A gente destrói o benefício da gente, que está lá de graça. E a gente vai lá e destrói. É isso, pessoas.
A gente já conversou um tanto, agora é hora de dar aquela respirada e deixar as ideias assentarem. E aí, foi da hora? Quem não gostou, nunca mais vai comer um bolo de rolo, digo logo. Agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando a gente. Ainda tem muita coisa para te apresentar sobre a nossa filosofia, vice? Tá seguindo no Insta já? @podcast Recife Filosófico. Tá e não, é? Oxe, pois segue lá, tabacudo. Lá tem bastidor, curiosidade, bibliografia, meme e até a lista das cidades mais bonitas para visitar em Pernambuco. Indica pra geral, pra primo de primeiro grau, pra primo do segundo, terceiro e quarto, pros sobrinho de primo, segundo, terceiro e o resto. Manda pro teu amigo, não é pra boizinha dele não, viu? Dispense. Se quiser ouvir o episódio depois com mais calma, ele tá disponível no Spotify como Podcast Recife Filosófico e no YouTube tu encontra com o mesmo nome. Semana que vem a gente aparece aqui de novo. Cheiro pra vocês. Falou, Donzelo! Direção e roteiro, Michelangelo Souza da Costa. Codireção e produção, Tatiana Quinteiro. Captação de som, Márcia Rezende. Montagem e finalização, Marcos Haas. Trilha sonora, Experimentos do Baque. Na direção de Mirte da Flauta e Sintra. Freicaneca FM. Toca cultura, toca Recife, toca você. Esta é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura, Cidade Do Recife. E Secretaria de Cultura. do Recife. Através do edital. De ocupação da Freicaneca FM!